Olá, muito boa tarde. Você que nos assiste o Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre bronquiolite e as crises respiratórias. Você que está em casa, tem dúvidas sobre esse tema? Aproveite a oportunidade. Quem explica tudo para nós é a médica pediatra, a doutora Renata Scatena. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre bronquiolite e as crises respiratórias. É o tema do momento, acredite, eu sigo vários médicos nas redes sociais, todos eles, especialmente os pediatras, muitíssimo preocupados aí com bebês mesmo, com bronquiolite, até sendo internados, e a gente vai entender qual é o risco da bronquiolite, como é que os pais podem identificar o problema e se existe uma maneira de prevenir. Faça sua pergunta pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Participe também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Vai lá no meu Instagram que eu estou te esperando, @Denise Luque. Não perca a oportunidade de se inscrever no canal HIT TV lá do YouTube. É uma oportunidade de você assistir a toda a nossa programação ao vivo de maneira simultânea. E sobre os bastidores, você fica sabendo no Instagram da HIT, que é @TVHIT. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Renata Scatena, que é médica, pediatra. Doutora, obrigada por ter vindo. Esse é o tema do momento, né? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Muito obrigada pelo convite. Em especial para falar sobre um tema tão importante e que preocupa tanto as mamães aí nessa época do ano, né? É o outono que gera essa preocupação? O que acontece nessa época do ano? A gente sabe, vou falar aqui como leiga, a mudança de temperatura é algo que chama bastante atenção, então de repente na manhã você sai vestido de um jeito, à tarde faz muito calor, o clima fica ao contrário, você tem 3 mudanças às vezes de temperatura durante o dia. É isso que favorece a propagação desses vírus? Isso, na verdade, é uma somatória de eventos que acontecem nessa época do ano. No Brasil, sendo um país tropical, que temos variações climáticas aí, estações do ano bem definidas. Temos agora o outono e o inverno com temperaturas mais amenas, o ar muito mais seco, a qualidade do ar fica ruim, os poluentes ficam mais evidentes e as crianças acabam ficando em ambientes fechados, aglomerados, e nessa a propagação, a circulação viral acaba, que já é maior nessa época do ano, acaba facilitando o contágio, né, entre as pessoas. E aí, principalmente entre os bebês, que são o grande grupo de risco. Então, especialmente para bronquiolite, a gente sabe que para qualquer tipo de infecção por vírus e bactérias, como o sistema imunológico dos bebês são mais defasados, até porque não tomaram todas as vacinas, eles ficam mais suscetíveis. Mas por que bronquiolite parece tão grave? Eu até comentei com a doutora antes do programa começar, eu acompanho alguns pediatras. Olha, não teve um que não falou sobre bronquiolite, que não foi visitar um paciente no hospital. Então, houve até internação. Acontece mesmo? Sim, infelizmente é uma realidade hoje. Os hospitais estão superlotados e a maioria deles com casos de bronquiolites. Então, para a gente entender aí um pouquinho melhor o que é a bronquiolite. A bronquiolite é uma denominação de uma inflamação dos bronquíolos, que é uma estrutura pulmonar que comunica a traqueia com os alvéolos, ou seja, eu costumo brincar que na consulta, que é como se fosse um canudinho por onde passa o ar, que vai levar até a estrutura final, que é o alvéolo, que é onde acontece a troca gasosa do oxigênio esperado para o gás carbônico que vai ser exalado. E aí, como qualquer processo inflamatório, tem muita
produção de secreção, acúmulo de secreção, e por conta desse processo ser decorrente de um vírus que diminui os batimentos ciliares que tem nesse bronquíolo, que é uma estrutura que faz como se fosse a varredura dessa secreção. Esse vírus, ele tem um efeito que a gente fala citopático nesses cílios e eles ficam paralisados. Então, essa vassourinha não funciona muito bem, essa secreção fica acumulada no bronquíolo. E por que é pior nas crianças, né? A bronquiolite é a primeira infecção dos bronquíolos por um vírus causada nos primeiros 2 anos de vida. Então, toda primeira infecção viral no bronquíolo recebe a denominação de bronquiolite. As seguintes serão crises de sibilância. É uma questão de denominação. E por que é muito mais grave nos bebês? Porque eles ainda têm o sistema respiratório em crescimento. Eles ainda, todas as estruturas ainda estão se constituindo. Então, eles acabam sendo mais suscetíveis, associado também à imaturidade do sistema imunológico, muito importante nesses primeiros 2 anos de vida. Perfeito. Durante esse período, os pais muito responsáveis fazem todas as vacinações, a gente espera, né? Vacinam a criança para tudo que está disponível. Mas quando existe uma vacina aí para esse vírus que causa a bronquiolite, como que é? Esse sistema de vacinação até os 6 meses, ele não traz nada? Conta pra gente. Então, até o 6º mês, a criança recebe várias doses de vacina que não são vacinas virais. A vacina, o vírus que mais causa a bronquiolite no Brasil, no estado de São Paulo, é o vírus sincicial respiratório. VRS, ele é responsável por 70% a 80% dos casos. Existem outros vírus também causadores da bronquiolite, como adenovírus, metapneumovírus, coronavírus e o vírus da influenza, que é o vírus da gripe. Esse também causa a bronquiolite, também causador da bronquiolite, e para esse vírus sim existe vacina. Né? Aproveitando, já entramos em campanha da vacinação da gripe 2018 e as crianças podem e devem fazer a vacina o quanto antes, a partir dos 6 meses de idade, para ampliar essa proteção numa época da vida que eles estão muito suscetíveis, que são principalmente esses primeiros 2 anos, que inclusive as crianças abaixo de 2 anos, pneumopatas, qualquer um que tenha doença de base, como cardiopatia congênita, diabetes mellitus, os idosos acima de 60 anos, populações indígenas, todos esses grupos são considerados grupos de risco. Então, é muito importante enfatizar ainda mais a importância da vacinação, principalmente para esses grupos de risco, mas, na verdade, a população como um todo deve sim ser vacinada. E contando já com a epidemiologia, aí nós tivemos um surto super importante agora nos Estados Unidos, e o vilão lá foi o H3N2, né? E hoje em dia, com fluxo aí muito fácil das pessoas irem e virem. Chegar aqui é um pulo, né? Muito fácil, muito rápido. Inclusive, nós já temos alguns casos confirmados no Brasil, tanto do H1N1 quanto do H3N2, infelizmente já com alguns óbitos. Então, a vacinação é uma medida muito eficaz, é uma forma de prevenção. Alguns anos já que eu viajo no inverno para os Estados Unidos e esse ano a campanha era bem intensa, apesar de que eu não fui para um lugar que era tão frio, né? Apesar de ser inverno, eu fui para a Califórnia, estava bem ameno. E alguns anos já eu percebo uma comoção muito maior do que a gente tem aqui, né? Então, é bom que as pessoas sempre se vacinem, especialmente se elas viajam mais, porque a gente acaba ficando suscetível até em outras épocas do ano, que aqui no Brasil não tem ainda, você traz, né? E aí você acaba
contaminando outras pessoas também. Exatamente. Né? Isso é super importante, porque acaba pegando uma população não vacinada, é uma população suscetível. E todo ano tem que vacinar, né? Todo ano tem que vacinar. Por quê? O vírus da gripe é alta, ele faz muitas mutações, ele muta muito rápido. Então, todo ano a vacina, ela é reformulada com base nos vírus de maior circulação do ano anterior. Então, fez um ano, no ano seguinte precisa refazer. Todo ano ela muda, então ela não tem um efeito protetor prolongado. Tá. Para quem está em casa com um bebezinho e tem outros filhos de outras idades que vão para a escola e podem trazer para dentro de casa, né, esses vírus, e um deles é o da influenza, que você falou que pode provocar bronquiolite nos bebês. Sim. Você recomendaria algum cuidado especial? Não. Na verdade, toda mamãe que tem um bebê pequenininho em casa, bebê pequenininho aí até os 6 meses, que não pode se beneficiar da vacina. Então, aí já abro até um parênteses que é muito importante, incentivar também as gestantes se vacinarem, para que passe aí todo esse anticorpo via transplacentária. Excelente, uma oportunidade, então, super importante, né? Então, gestante não só deve... Não só pode, como deve fazer a vacina. É um grupo de risco também, então isso é super importante. E a gente costuma também orientar que, já que esse bebezinho não pode se beneficiar dessa forma de prevenção, que todos que estejam ao seu entorno se vacinem. Né? Então, evitar lugares fechados, aglomerados, com muita gente nessa época do ano, porque às vezes a pessoa está já com o vírus incubado, transmitindo, mas não tem nenhum sintoma. Então, quanto maior a exposição dessa criança, maior o risco. Então, evitar esses lugares fechados, aglomerados e com muita gente. Evitar o contato com quem já está doente. Então, de repente, a mamãe que amamenta, a amamentação deve super ser estimulada, porque também é uma forma de otimizar o sistema imunológico desse bebê. Perfeito. Então, se ela está amamentando, está resfriada, deve sim manter o aleitamento materno. As mães ficam preocupadas. Exatamente. Até usam máscara para evitar essa contaminação, mas mantém a amamentação. Mantém a amamentação, né? Uma das formas, a forma de contágio principal pelo vírus sincicial respiratório é contato, né? Contato de objetos com a secreção respiratória de um indivíduo contaminado. Então, bastante álcool gel na mão, máscara na hora da amamentação, e a amamentação deve sim ser estimulada nessa época. Perfeito. E aí evitar o contato desse bebezinho com as pessoas que já estão doentes, álcool gel nas mãos. Outra coisa que é fator de risco também é tabagismo passivo. Então, evitar a exposição dessa criança às fumaças, que às vezes tem aí um cuidador familiar, né? Que fuma. Então, essa pessoa precisa... na verdade, esse hábito... Né? Na impossibilidade, acho que nada melhor do que um bebê em casa para tentar reverter esse ser maior que o vício. Mas no caso de, né, sem sucesso nessa tentativa, de falha de sucesso da tentativa de parar de fumar, talvez... nunca fumar dentro de casa com as crianças por perto, dentro do carro, às vezes isso acontece também, o pai fuma, por mais que não esteja com a criança na hora, mas fica o cheiro. Então, tudo isso é fator de risco também, porque a fumaça é um irritante para a via aérea, né? Então, tudo isso são cuidados que todos podem tomar para minimizar aí os efeitos tão deletérios aí desses vírus. Os bebês que nascem exatamente nesses meses aqui, nessa época do ano, entre outono e inverno, as mães podem ficar mais preocupadas ainda, porque faz muito frio, então você vai expor o bebê a uma corrente de ar elas ficam muito menos confiantes do que os bebês que nascem naquele calorão, né? Eu queria entender, é recomendável que se evite locais fechados mesmo até os 6 meses, porque quando o bebê vai crescendo, acho que a partir do 3º mês, a mãe vai ficando mais confiante porque ela já conhece o seu filho, né? Conta um pouquinho pra gente o que é possível de fazer, porque às vezes você fala para essa mãe não expor, mas é impossível, ela precisa fazer isso. Conta um pouquinho pra gente de prós e contras, porque eu
Eu fico preocupada, as mães que têm bebês de 1 mês e precisaram internar. Quanto mais novo o bebê, maiores são os riscos da doença. Maiores são os riscos, né? Um bebê com insuficiência respiratória, um recém-nascido com uma insuficiência respiratória é muito grave, é um critério já de internação. Então, bebês abaixo de 2 meses com bronquiolite é critério de internação imediata. Por quê? Porque ele não consegue ficar muito tempo, o músculo dele, imagina, a musculatura do recém-nascido é toda molinha, né? E para respirar a gente precisa desses músculos. Então ele entra em fadiga muito mais rápido, ou seja, a chance de evoluir para uma insuficiência respiratória, necessidade de ventilação mecânica, suporte respiratório é muito maior. Então, nessa época do ano, bebezinho recém-nascido, 2, 3 meses, realmente é muito importante reforçar esse cuidado com relação às exposições. Então, de repente, precisa fazer a mãe precisa fazer, tem algum compromisso, tentar se organizar para ir voltar rapidinho, poupar esse bebê ao máximo, isso sim é muito importante. E na pior das hipóteses, não tem como, tentar levar esse bebê numa hora que seja, de repente, tem um fluxo menor de pessoas no determinado local. É um cuidado que vale a pena, sim, principalmente nessa época do ano. Quando a gente fala em lugar fechado, a gente está falando inclusive de shoppings, né? Sim, com certeza. Que a gente é fechado, mas é tão grande que você nem qualifica, caracteriza dessa forma, né? Então, inclusive shopping centers. Inclusive shopping centers. Tem também o sistema de ar-condicionado que deve ressecar o ar e prejudicar ainda mais, né? Ainda mais. Internar significa UTI? Não. Internação, existe a possibilidade de enfermaria, que são, na verdade, é uma indicação médica, então esse bebê vai ser avaliado num primeiro momento e existem alguns critérios. Então, dependendo da gravidade do caso, vai ser internado numa enfermaria ou numa unidade, numa semi-intensiva ou numa unidade de terapia intensiva. Que as mães ficam muito preocupadas. Também ter um bebê na UTI não necessariamente significa que é uma situação gravíssima, com risco da criança morrer. Isso. É só que ela precisa de um cuidado 24 horas por dia intensivo. Por exemplo, um bebê abaixo de 2 meses, ele precisa de ter um cuidado ali maior. Perfeito. Né? Ser monitorizado, por quê? Porque às vezes é rápida a piora. E aí, quanto mais precoce a intervenção, melhor. Né? Então, esses dias eu também internei um paciente e eles falaram depois, ontem eu consegui conversar com eles no consultório, eles falaram, não, doutora Renata, realmente foi a melhor coisa. Na hora a gente não gostou, eu falei, não, mas vocês também ficam mais tranquilos. Porque ter um bebê em casa com desconforto para respirar é muito angustiante. E é muito rápida a piora. O próprio curso da bronquiolite, ele prevê uma piora no 3º a 4º dia de evolução. E dá para enxergar isso antes desse 3º e 4º dia? A mãe que está acompanhando todo dia vai vendo. Não, ele realmente piorou de ontem para hoje. Hoje ele está pior. Está no pico da bronquiolite que a gente chama. E o peso? É um fator que pode ser determinante, porque tem crianças que nascem muito bem, né? E tem crianças que não nascem tão bem, não são caracterizadas com baixo peso, nada disso. Mas tem ali 3,5 kg, já é uma criança que é maior, né? Nem parece que é um recém-nascido. Hoje tem crianças que nascem com 4 quilos tranquilamente. Isso é um fator de alívio ou não importa? Para o sistema respiratório? Para o sistema respiratório, não. Obviamente que os baixo peso ou prematuros, o risco é muito maior. Mas ter o peso adequado para a idade gestacional ou para a idade daquele bebê não é um fator que minimiza a gravidade. É verdade que os pulmões são os últimos a amadurecer antes de nascer? Até quando rompe bolsa e é prematuro, toma um remédio para ajudar a amadurecer, não é mesmo? Isso. Então, realmente, a criança prematura fica mais suscetível, né? Fica mais suscetível ainda. Os prematuros são grupos de risco também.
Então, cuidado redobrado. Cuidado e redobrado. Nem sempre um prematuro fica tanto tempo no hospital antes de sua saída, né? Às vezes ganha peso rapidinho e eles vão embora. Existem prematuros que vão embora junto com a mãe. Junto com a mãe. Tive uma dessa em casa. A Beatriz, a minha última filhinha, que hoje tem 1 ano e 4 meses, ela nasceu de 35 semanas, nasceu super bem, com bom peso, teve alta comigo com 3 dias. Então, existem, na verdade, alguns graus de prematuridade. Não é tudo igual, né? Não é tudo igual. Na verdade, tudo precisa ser bem individualizado e na medicina cada caso é um caso. Perfeito. Como é que trata a bronquiolite? Então, se menos de 2 meses, você já falou, interna, e trata com o quê? E quando é maiorzinho, tá com seus quase 6 meses, estava quase para tomar vacina, doutora, e pegou aí um vírus e ocasionou a bronquiolite, como que trata? O tratamento, mas na verdade é como qualquer quadro viral. O tratamento primário é repouso. Então, deixar aquela criança mais quietinha é importante, o próprio corpo pede descanso. Então, eu vejo que as mães ficam muito ansiosas, mas ele está muito quietinho, mas é importante dar esse tempo para ele, porque ele está, na verdade, está numa batalha contra uma infecção. O corpo dele está trabalhando muito, Está né? trabalhando demais. Então, é importante que ele não gaste a energia dele com outras atividades. Então, deixa ele mais quietinho. Então, primeira coisa, o repouso. O alimento que ele aceitar melhor, então nessa época a criança diminui mesmo o apetite. Qualquer processo inflamatório infeccioso libera um monte de citocinas, mediadores inflamatórios que causam a inapetência, diminui a fome mesmo, mas é muito importante caprichar na hidratação. Então a hidratação é fator chave, peça-chave, fundamental, tanto para manter essa criança hidratada, quanto para fluidificar aquela secreção que a gente comentou que fica impactada lá no pulmão. Então, isso é muito importante. Além de inalação com soro fisiológico, bastante inalação, o objetivo é umidificar essa via aérea e bastante lavagem nasal com soro fisiológico mesmo, para a gente conseguir ajudar essa criança a retirar essa secreção nasal, que é mais um fator de piora, mais um fator de desconforto respiratório, porque ele já está com o pulmão comprometido. A gente precisa manter essa via aérea superior livre para minimizar aí o desconforto respiratório. Perfeito. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, quero saber da doutora, eu sei que varia muito, mas qual é a expectativa, então? Quanto tempo de tratamento? Depois de quantos dias a mãe vai receber seu filhinho para ir embora para casa? E se é vida normal ou se depois de um episódio como esse, claro, se é especialmente nesses primeiros 6 meses, isso deixa uma marca na família, né? E se os pais vão acompanhar isso mais de perto para saber se de fato está tudo bem ou se ficou uma portinha aberta ali para que um caso aconteça novamente, uma outra infecção, enfim. No próximo bloco, até já. Nós estamos de volta. Hoje Consulta ao Doutor fala sobre bronquiolite e as crises respiratórias. Eu tenho o prazer de receber, minha convidada é a pediatra, a doutora Renata Scatena, tá tirando todas as nossas dúvidas, explicando tudo para nós, e durante o intervalo até falávamos como é incrível que as mães, de fato, conhecem seus filhos, né, doutora? Sim. Eu falei até do 3º, 4º dia, se a mãe reconheceria, você falou de uma hora para outra, a mãe sabe. Eu queria que você voltasse nesse bloco falando então, doutora, quais são os sinais de alerta para essa mãe buscar uma ajuda, porque hoje é mais fácil, né? Hoje a gente tem o contato do telefone, eu sei que não é a realidade de todos, mas muitas pessoas hoje têm a oportunidade de, com uma mensagem, te perguntar se isso é normal ou não. Se leva no teu consultório, se eu levo no hospital. Sim. Porque às vezes naquela angústia, a mãe leva por qualquer sinal que ela perceba, o filho no hospital, acaba que não tinha nada, mas aí tem, porque foi se expor, Exposto, né? exatamente. Conta um pouquinho pra gente.
Então, a bronquiolite, ela tem uma sequência de fatos que geralmente é previsível, né? Quanto menor for a criança, menor são os sintomas. E aí os sintomas acabam sendo mais subjetivos. Tá. E aí sim é importante esse olhar atento da mãe, que ela vai saber que o bebê dela não está legal. Perfeito. Às vezes ela não sabe nem falar o que está acontecendo, mas ela fala, ele não tá está bem. Então, vai verificar porque alguma coisa tem com esse bebê. De um modo geral, a bronquiolite começa com um resfriado, então um pouco de tosse, nariz escorrendo, pode ou não ter febre, e ela evolui principalmente após uns 3, 4 dias do início desses sintomas de resfriado, com desconforto para respirar. Então, às vezes é um desconforto muito sutil, que a mãe, às vezes, também não percebeu. Então, isso é muito importante, a orientação do pediatra no exame clínico, mostrar, olha, esse é um sinal de que começou, eu falo, a afundar as costelinhas. Então, começa a afundar aqui a barriguinha, quando o bebê respira, a gente não vê afundar nada. Uma respiração bem tranquila e harmônica. Quando o bebê começa a entrar aí com os primeiros sinais de bronquiolite, ele começa a ter um esforço respiratório e aí ele precisa começar a usar as musculaturas acessórias, que é como se fossem as muletinhas para ajudarem ele nesse processo de cansaço, de fadiga muscular. Então, começa a afundar para respirar a costelinha, né? Entre as costelinhas também começa a ter um afundamento. Às vezes tem o que a gente chama de tiragem de fúrcula, que é quando começa a afundar também aqui no pescocinho. Então, são todos esses sinais super importantes que requerem uma avaliação médica imediata para um diagnóstico e um tratamento correto o quanto antes. Então, observar sinais de desconforto respiratório, essa progressão é muito importante. E no bebê muito pequenininho, qualquer sintoma, o sintoma realmente é muito subjetivo. Às vezes o bebê que deixou de mamar, a fralda que está mais vazia, então não fez tanto xixi, é um reflexo dessa diminuição da mamada, então é um sinal importante. Um bebê que está mais irritado, um bebê que está dormindo mais. Então, todos esses são sinais de alerta. Febre em bebezinho menor que 1 mês, menor que 28 dias, temperatura acima de 37,8 também é um sinal de alerta importante. Esse bebê precisa passar por avaliação médica. E sempre o ideal, o mais recomendado, nessa época do ano, por conta da superlotação nos hospitais e porque realmente existe uma chance de exposição ali muito grande, está todo mundo doente, é procurar o pediatra mesmo. Pediatra que passa recorrente, que faz as consultas de puericultura, ele vai ter condições de avaliar essa criança, tratar em casa, que é o ideal, caso seja possível e viável, e em caso da impossibilidade, aí sim indicar a internação para uma avaliação e uma supervisão no tratamento adequada. Aproveitar que você falou desses sinais, que podem ser muito subjetivos, né? E não só para bronquiolite, mas para qualquer outro problema primeiro momento, esses primeiros meses, né? Especialmente no comecinho, as mães ficam muito preocupadas porque, como as mamas não são estoque, elas são fábrica, que a gente já aprendeu isso também, como saber se o bebê está mamando, não está? Às vezes você fica ali observando, ele não está dormindo e está fazendo o movimento, a gente jura que está mamando, né? Mas tem como saber, você falou da fralda, né? Então, se tem xixi, mamou. Mamou, exatamente. Hoje, o recomendado por todas as sociedades, Organização Mundial da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, é que o aleitamento materno seja exclusivo até os 6 meses e complementado até 2 anos ou mais. Cada vez mais temos estudos aí que mostram todos os inúmeros benefícios desse aleitamento. E, partindo do pressuposto que o leite materno é o único alimento que essa criança recebe, se ele está fazendo xixi, está tudo direitinho, ele está tendo uma boa ingesta. E outro sinal importante é o segmento com o pediatra, é a balança que vai dizer.
né? Então, o pediatra tem essa ferramenta que é a balança aliada a uma curva. Então, a gente coloca a criança nessa curva e vai acompanhar o crescimento dela mesmo. Não existe qual é a curva ideal, existe a individualização. Perfeito. Né? Então, vamos avaliar como está o crescimento dessa criança, a comparação sempre dela com ela no que foi nas outras consultas. Então, por isso que é muito importante a escolha do pediatra. Eu sempre digo que é muito importante que essa escolha aconteça ainda durante a gestação. Por quê? Porque é quando a gestante, a mulher, tem tempo para escolher um profissional no qual ela se identifica. Sim. A relação médico-paciente precisa de muita empatia. Na verdade, eu acho que qualquer relação... Sim. Né? Sim. Existem inúmeros profissionais excelentes, cada um com sua qualidade, mas às vezes o pediatra que é bom para minha amiga não é bom para mim. Perfeito. Então, é importante que ela escolha antes para que ela, depois que esse bebê nasceu e que aí realmente a logística de sair com um bebê pequeno é mais complicada, então ela não precise ficar escolhendo pediatra com um bebê pequeno. E aí ela já faz esse acompanhamento e ter esse olhar mensal, porque as consultas de puericultura no primeiro ano são recomendadas mensalmente. Ter esse olhar mensal, todo mês, vendo a criança crescer, é muito importante, porque nessa o pediatra que está vendo todo mês consegue aí detectar. A mínima mudança que teve, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce e atuar o mais precoce possível. Perfeito. Vamos atender a telespectadora? Está na linha a Elisângela, aqui de São Paulo. Oi, Elisângela, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Obrigada. Eu queria perguntar para a doutora o seguinte. A minha netinha, com 5 meses, ela está com 5 meses e ela foi diagnosticada na segunda-feira com bronquiolite, né? Tá. E eu queria saber assim, ela está no UTI, está sendo assistida, mas eu queria saber assim, quanto tempo leva para a criança se curar, se é transmissível, e eu percebi também que está tendo muita epidemia. Ela é pega pelo ar, é isso? Ou é por resfriado, gelado, friagem? Obrigada, Elisângela. Um beijo para você, doutora. Então, Elisângela, é o seguinte, espero que sua netinha esteja melhor, Sim. né? Como nós falamos, 5 meses, ela é muito novinha, realmente requer uma atenção aí, um cuidado mais intensivo, por isso que ela está na UTI. E, na verdade, de um modo geral, a evolução da bronquiolite leva 5 a 7 dias, de um modo geral, tá? Mas, principalmente nas crianças hospitalizadas, podem ter algumas outras comorbidades que acontecem. Então, a criança, de repente, não quer comer, a criança que está, dependendo da gravidade, se ela é uma criança que está entubada, por exemplo, que precisa de suporte ventilatório, provavelmente essa internação vai ser um pouco mais prolongada. Se ela estiver precisando dos cuidados básicos, que é oxigênio, hidratação, inalação, como a gente conversou aqui, a fisioterapia respiratória vai ajudar bastante. Então, espera-se que em até no máximo 10 dias tudo já esteja ok. Mas sempre tem aqueles casos que vão precisar de um suporte maior. E aí vai levar em consideração os fatores de risco, então se foi uma criança prematura, se tem alguma cardiopatia associada, se tem algum problema pulmonar associado, se tem broncodisplasias. Então, tudo isso também vai interferir na evolução dessa doença. Ela falou ela perguntou também porque ela está vendo essa epidemia, né? Ela quer saber como é que pega, então. É transmissível de uma pessoa para outra ou é essa corrente de ar gelado que às vezes tem? É por contato. Contato com secreção respiratória de uma pessoa que estava contaminado. Então, como que acontece? Os bebezinhos, principalmente nessa fase de 5, 6 meses, coloca tudo na boca. Então, às vezes, ele pegou um brinquedinho, alguma outra coisa e aí contaminou. Então, às vezes, também pegou... Qual é a porta de entrada? A porta de entrada é a conjuntiva, mucosa oral e nasal.
Então, diferente do vírus da gripe, que o contágio se dá mais por secreção respiratória, no vírus sincicial respiratória é contato mesmo com o material com a secreção respiratória infectada. Perfeito. O problema é que quando a criança tem menos de 6 meses, torna-se algo maior, né? Mas isso acontece, porque você imagina, tem irmãos, às vezes tem um irmão que é bebê também, às vezes tem um priminho que está ali brincando no tapetinho, os dois juntos, se um está contaminado, passa para o outro, e às vezes esse que passou, a mãe nem sabia ainda. Nem sabia. Exatamente, isso acontece porque tem um período de incubação, então 5 dias mais ou menos para esse vírus ele se manifestar, então ele já estava transmitindo, é algo que foge muito do nosso controle. O que a gente pode fazer, então o que cada mãe pode fazer é amamentar seu filho. Muito. E quando isso não for possível, porque é o que é preconizado, mas algumas mães relatam que isso não foi possível, fazer de tudo para manter o sistema imunológico da criança melhor. Exatamente. Tá, perfeito. E com a introdução alimentar, depois do 6º mês, a gente também pode favorecer com alimentos que ajudam nessa questão, né? Então, dar todo esse aporte aí e continuar quando for possível, né? Não precisa parar no 6º mês o aleitamento materno, né? Complementar. Essa é uma dúvida que às vezes as pessoas têm. O ideal é complementar. Então, entra com todos os nutrientes, então as frutas, verduras, legumes, proteínas, tudo isso, mas mantém o aleitamento materno. Perfeito. Por que até os 2 anos? Porque o sistema imunológico da criança é imunodeficiente até os 2 anos. E o aleitamento materno, além de dar todo o nutriente, o vínculo afetivo, ele também consegue, por transmissão via leite materno, aumentar o número de anticorpos para esse bebê, né? Então, para muitos, o colostro, que todo mundo fala, é fraco, é a primeira vacina do bebê, então tem um monte de anticorpo, é extremamente importante. Então, é algo que é difícil, a amamentação não é fácil, eu trabalho bastante com a amamentação, não é fácil, mas é algo que vale a pena. Fora a experiência como médica, você tem a sua experiência como mãe também. Mãe. O que enriquece. Como mãe de 3. Mãe de 3, que enriquece ainda mais teu histórico, teu currículo, doutora, com certeza. E dá esse suporte, né? Porque hoje que as pessoas falam, então, tendo em vista que nossa primeira atitude, né? A primeira atitude das mães é o aleitamento materno, ter uma rede de apoio é fundamental, Sim, né? fundamental. Sem ela, não dá. Não dá. Tem que ter uma estrutura, tem que ter uma rede de apoio, tem que ter informação, né? Procurar fonte segura de informação, que hoje tem muita informação, mas às vezes não é aquela informação importante que vai focar no que realmente precisa. Então, de que forma que a gente pode ajudar uma gestante? Então, ajudá-la, livros, cursos de gestantes, falar sobre o tema, que ela possa dividir experiências com outras mães que também estão passando pela mesma fase. Depois, no puerpério também, procurar um profissional que incentive o aleitamento. Tudo isso é super importante. Inclusive, até ainda que seja algo preconizado e já muito falado pela OMS, né, do aleitamento materno ser exclusivo até o 6º mês, também você precisa encontrar o pediatra que apoie, né? Porque tudo bem que está escrito lá, é quase lei, né? Mas ainda assim tem médicos que não oferecem essa ajuda. Talvez só falar não seja o suficiente, né? Você tem que oferecer essa ajuda de verdade, né? Então, se está doendo, se está difícil, Exatamente. tem uma série de alternativas e terapias a laser, um monte de coisa para fazer, né? Para ajudar, amenizar e oferecer isso. Então, você precisa de um pai também ali para ajudar. De uma né? rede A de família, apoio. O médico, todo mundo junto, porque é a primeira coisa que se pode fazer, especialmente quando se fala aí de imunidade para as crianças. Agora, vamos sair um pouquinho da bronquiolite, vamos falar das crises respiratórias como um todo. Os sinais de alerta são os mesmos? A criança vai dando sinais, né? Um sinal de cansaço. E olha, veja bem, até o 3º mês a criança não tem grandes interações, né? Então pode ser mais difícil mesmo de identificar, não? Mais difícil.
Então, é aquela criança que está mais chorosa, a mãe às vezes fala, ele só quer ficar no colo. Então, provavelmente a criança está com algum desconforto e é por isso que ele precisa mais desse colo. Então, ou então uma irritabilidade, sonolência excessiva. Então, são sinais subjetivos que podem ser os primeiros sinais aí de um desconforto respiratório. Quando a criança está já muito ofegante, é um sinal mais evidente, mas talvez aí passou do ponto de intervenção precoce. Né? Se a mãe percebe essa dificuldade, então o bebê está ofegante, ou mesmo a criança, né? Ofegante é o hospital, né? Ou nem sempre? E é muito difícil a pessoa que não está acostumada, uma mãe, por exemplo, identificar. Né? Então, no primeiro momento, sempre entre em contato com o pediatra. Tá. É a melhor coisa. O pediatra é a melhor pessoa para orientar. Ele vai saber, justamente por já ter um vínculo com essa criança, outro ponto, de repente é uma criança que já tem um histórico. Um histórico de bronquiolite, por exemplo? Um histórico de bronquiolite, por exemplo. As crianças, nós sabemos que as crianças que já tiveram um episódio de bronquiolite, elas tendem a cursar com o que a gente chama de hiperreatividade pulmonar ou hiperreatividade brônquica. O que é isso? É como se diminuísse o limiar para essa criança entrar em broncoespasmo novamente. Então, existe uma chance maior de recorrência do episódio de sibilância nos próximos meses. Então, isso existe. E aí, sim, é importante que esse diagnóstico seja o mais precoce possível. Então, é muito importante orientar essa família para esses diagnósticos precoces. Qualquer sinal de desconforto, ou seja, a criança corre um pouquinho, já começa a tossir, então pode estar em broncoespasmo. De repente, a criança que... Tem vários fatores que podem desencadear o broncoespasmo depois, pela bronquiolite, que não só os infecciosos. Então, uma mudança climática. Tem criança que é bem sensível, bem né? Bem sensível. Com essa questão da temperatura, e outras não. Outras não. Exatamente. Então, é importante identificar qual que é o fator que vai desencadear a crise no seu filho. Isso que é importante para ficar atento. Tá. Asma seria uma crise respiratória? Sim, asma seria uma crise respiratória. E chama bastante atenção, porque não é uma doença crônica? Uma doença crônica. Uma doença crônica que aí vai precisar de segmento. Mas o que acontece? Essas crianças que hoje são chiadores, nós chamamos de lactentes chiadores, elas não necessariamente serão crianças asmáticas lá na frente. Não tem como sabermos se essa criança vai ou não ser asmática. Por quê? 50% do que hoje os estudos nos mostram. 50% dos lactentes chiadores não tem mais, evoluem com algumas crises até os 3 aninhos e nunca mais vão ter. Claro. E outros 50% vão continuar chiando e aí por volta dos 5, 6 aninhos a gente consegue fazer uma espirometria, que é um exame mais específico, uma prova de função pulmonar, que aí a gente fecha o diagnóstico de asma. Então a gente também precisa desse tempo para fechar o diagnóstico. E aí entrar com todo o tratamento para o asmático. Tá. Então, o que as mães ficam muito preocupadas, se vai ser um adulto asmático, não necessariamente. Não necessariamente. Então, quando acontece logo no início da vida. Exatamente. Tá. Ser um lactente chiador não significa que será uma criança asmática futuramente. Óbvio que tem aí também o fator genético. Crianças que têm um pai com asmática têm uma chance maior de ter asma futuramente também. Quando os 2 pais são asmáticos, essa chance aumenta aí mais um pouquinho. Asma e bronquite são a mesma coisa? Na verdade, são diagnósticos sintomáticos. Quando você fala bronquite, é uma inflamação, você está querendo se referir a um processo inflamatório do brônquio. Tá. Do brônquio, que é o que acontece na asma, na fisiopatologia da asma. Perfeito. Mas o que acontece é que hoje é uma questão de nomenclatura. Então, É que parece que falar bronquite é mais ameno.
A asma é uma coisa mais séria. Porque para fechar diagnóstico de asma, a gente precisa desses exames específicos que a criança só consegue fazer por volta dos 5, 6 anos. Ah, perfeito. Então, até antes disso... Não dá para ter o diagnóstico fechado. Exatamente. De qualquer forma, vai tratar. De qualquer forma, vai tratar. E aí os pais têm grande responsabilidade nesse tratamento, que também não deve ser fácil, né? Utilizar medicações diariamente, não é fácil. Na verdade, qual é o ideal para os casos respiratórios? Primeiro, eu falo sempre muito em prevenção, né? Então, a melhor coisa é prevenir. Não adianta a gente não tirar a causa básica, tentar descobrir o que causa a crise no meu filho, para a gente tentar minimizar que ele entre em períodos de agudização. Por quê? Quanto menos episódios de agudizações, menos remédio eu preciso dar para ele. Claro. E hoje nós sabemos que quanto menos remédio, menos efeitos colaterais. Isso é melhor, né? Então, o controle ambiental, isso é super importante. Como fazer controle ambiental? A maioria das crianças hoje, não todas, mas a maioria, elas têm como fator desencadeante os aeroalérgenos. Então, poeira, ácaros, os cheiros muito fortes de produtos de limpeza. Então, a casa de crianças que tem alergia é aquela casa sem nada. Toda casa devia ser assim, na verdade, né? Até pela higiene, né? Para aproveitar e não dar aquele grãozinho que faltava, né? Dar sopa pro azar, não. Exatamente. Então, a cortina, de preferência lavável, se preocupar em lavar essa cortina com uma certa frequência, a cada 15 dias, por exemplo. A janela, né? A cortina vem ali como um filtro. Um filtro, né? Então precisa lavar, evitar carpete, evitar os acumuladores de pó. O quartinho da criança é a hora que o lugar que ela mais fica na casa. Legal. Então, de repente, tem aquela estante cheia de livros. Não. Essa estante talvez não seja interessante ficar no quarto dessa criança. Ou então caixas, acumuladores de pó em geral. Então, a limpeza nessa casa, de preferência quando a criança não estiver. Então, não seria uma boa opção varrer essa casa quando o bebê está ali, porque está subindo um monte de poeira. Né? Então, preferir passar pano no chão, pano úmido, sem produto com cheiro muito forte. Então, são esses pequenos cuidados que fazem total diferença para um alérgico. Né? A lavagem nasal também é algo que deve ser incentivado, principalmente nessa época do ano. Eu falo que todo mundo que mora em São Paulo, sendo ou não alérgico, deveria fazer. O ano todo, né? O ano todo. O ano todo. Mas, principalmente agora, a qualidade do ar em São Paulo está muito ruim. Né? Quase não tivemos chuva esse mês. Então, aí vem à tona todos esses problemas respiratórios, as ites, né? Sim. Para fazer essa lavagem nasal, que hoje se fala muito, eu até acompanho algumas mãezinhas que colocam um despertador no celular de tanto em tanto tempo para lembrar de fazer a lavagem nasal nos filhos. Quantas vezes por dia você recomendaria? E só utilizando o soro fisiológico é suficiente? Só o soro fisiológico. Parece que é só, mas ele é tudo. Tá. Diminui bastante mesmo. Uma criança que está assintomática, principalmente as que vão para a escolinha, berçário, recomendado, preconizado, é pelo menos 2 vezes ao dia. Quando tiver com qualquer sintoma, então começou a escorrer um pouquinho o nariz, intensificar. O que é importante? Secreção parada é meio de cultura para bactéria. A tuba auditiva que comunica o nariz com o ouvido na criança, no bebê, é muito retificada. Então, a chance dessa secreção ir para o ouvido e evoluir com otite é altíssima na criança. E a única forma da gente retirar essa secreção, já que a criança não sabe assoar o nariz, é através da lavagem nasal. Então, é uma medida também de prevenção importantíssima. E tratamento também. Quando está com a secreção, ela ajuda bastante também na fluidificação. A cor da secreção é importante para a mãe que está observando, fez essa lavagem, achou que a situação não estava boa, fez a lavagem e tem uma secreção e quer saber a cor. Se está normal ou se não está. Sim. que não deixa a gente preocupada, é aquela secreção
clarinha, bem fluida. Tá. Uma coriza. Ok. Simples. Vamos lavar, 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 até mais fácil de retirar com a lavagem, porque ela está bem fluida. Começou a ficar amarela, já é um sinal de alerta. Opa, precisamos lavar mais, essa secreção está parada aí dentro. Tá. A gente precisa ajudar essa criança a retirar essa secreção. Ficou verde, já é um grande sinal de provável infecção secundária. As mães acabam percebendo muito a secreção verde no período da manhã, porque a criança fica à noite, não clareia aquela secreção, então realmente é uma secreção acumulada. Então, intensificando a lavagem e durante o dia clareando, é um fator, dá para continuar observando. Mas uma secreção que se mantém esverdeada durante o dia inteiro, muito provavelmente é um indício de complicação bacteriana secundária. Porque mesmo fazendo a lavagem, a bactéria está mais rápida e já agindo ali. Exatamente. Não vai ser só o soro, vai ajudar, mas não vai ser ele que vai tratar a partir daí, né? Exatamente, porque aí provavelmente tem uma infecção bacteriana associada. Mas quem vai conseguir fazer essa avaliação para ponderar o uso também do antibiótico, porque é muito importante que esse uso não seja indiscriminado. Claro. Muito importante. Hoje bem controlados os antibióticos, exatamente, né? Precisa ser muito controlado, porque altera a microbiota intestinal, altera a flora. Hoje a gente sabe que a microbiota interfere na parte de alergias também. Tem a questão da resistência bacteriana, então o uso do antibiótico deve ser muito ponderado realmente quando precisa. Tá. Ainda sobre a lavagem nasal, para terminar, muitas mães podem perguntar, não, mas olha, eu vou lá, passo um aço de algodão, eu tô vendo, tá limpinho. Às vezes a gente não consegue enxergar, e me corrija se eu estiver errado, mas não só o que está parado na via nasal aqui, mas também dá uma fluidificada no que está parado na garganta, não é? Sim, exatamente. Muitas vezes a criança não está com secreção nasal, mas aí a mãe fala assim, quando ela deita, começa a tossir. Aí eu falo, então tem secreção nesse nariz. Perfeito. Porque quando a criança deita, goteja a secreção e faz o que a gente chama de gotejamento posterior. E aí vem a tosse, que é um mecanismo de defesa super importante, para que essa secreção não entre para a via aérea. Então a tosse coloca essa secreção para fora. Tá. Então a tosse é um mecanismo de defesa, mas aquela tosse que vem à noite, quando a criança deita, mesmo que ela não esteja com o nariz escorrendo, pode lavar que tem secreção. Como é importante ter o pediatra por perto, né? Essa observação tão simples, algo tão simples que às vezes você nem precisa esperar a próxima consulta para fazer essa pergunta. Às vezes é algo que não é tão grave, mas vai acontecer até o próximo mês que você volta no pediatra, né? Se você tem esse contato, é uma dica tão simples, né? Tão simples e que ajuda tanto na noite, em claro, porque só quem tem uma criança com tosse em casa sabe o que é passar uma noite em claro. Não só uma noite em claro, mas preocupada com a tosse, né? Incomodada, porque eu acredito que as mães e os pais também queiram passar pela situação pela criança, né? Você quer tirar isso ali dele. Vamos fazer o seguinte, tem perguntas aqui chegando sobre quem tem algum episódio, uma crise respiratória e precisa, por um período ou por alguns períodos durante a vida, utilizar corticoide, por exemplo. E tem a questão da vacina da febre amarela. E uma das coisas que se falou foi para pesar risco e benefício quando se faz uso de corticoide. É só por uso prolongado, uma doença autoimune, por exemplo, ou também vale aqui para quem tem essas crises respiratórias? Geralmente, quem tem crise respiratória usa corticoide por um período curto. Em média, aí 5, 7 dias no máximo. O corticoide também não é algo prescrito rotineiramente. Se essa criança estiver precisando fazer uso recorrente desse corticoide via oral, talvez ela precise ser reavaliada para ponderar outros medicamentos para diminuir a necessidade do corticoide via oral, que esse sim vai ter muito efeito colateral, principalmente nas crianças em fase de crescimento.
tá? Então, de repente, associar uma medicação inalatória, mesmo com corticoide, mas que a absorção sistêmica é menor. Então, esse é um ponto. Com relação à vacina de febre amarela, a contraindicação, por ser uma vacina de vírus vivo atenuado, assim como a vacina da varicela, da catapora, do herpes zoster, é o vírus enfraquecido. Então, ela não é recomendada para aqueles que têm qualquer comorbidade que diminua o seu sistema imunológico. Né? Então, o uso do corticoide ele é contraindicado quando utilizado por um período prolongado, aí mais que um mês, em dose imunossupressora, que a gente chama, que é a dose que vai deixar esse sistema imunológico mais suscetível. Então, aí sim, essa vacina deve ser contraindicada. Mas, de um modo geral, os problemas respiratórios da infância, uma criança que não tem um problema pulmonar, que precisa de corticoide diário, todos os dias, a vacina não é contraindicada. Muito pelo contrário, deve ser feita aí nos bebês acima de 9 meses, né? Em breve, São Paulo já tem algumas regiões aí consideradas como endêmica e hoje é preconizada que a vacina seja realizada em todas os moradores de regiões endêmicas ou que vão viajar para uma região endêmica. Perfeito. Essa é uma dúvida que chega bastante aqui com relação à vacina da febre amarela, mas se você tem alguma dúvida, pergunta para o seu médico, pergunta para o pediatra, porque esse contato não pode se perder também, Sim, né, exatamente. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente fala sobre quais são as outras crises respiratórias bastante comuns na infância. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre bronquiolite e as crises respiratórias mais comuns na infância. Quem tira as nossas dúvidas é a pediatra, a doutora Renata Escatena. Estou com a telespectadora na linha. Quem fala conosco é a Vanessa, aqui de São Paulo. Oi, Vanessa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade. Pode fazer sua pergunta. pergunta. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Vanessa, tudo bem? E você? Tudo jóia. Doutora, por favor, eu tenho uma bebê de 9 meses e meio. Ela ficou resfriadinha mais ou menos uns 12 dias atrás e entrou no uso de Clenil A por 10 dias. E eu fiquei sabendo que ele tem um corticoide, é pouco, mas é por via inalação. Eu gostaria de saber se ela pode fazer a vacina da febre amarela assim que finalizar essa medicação e o resfriado ter ido embora. Ou eu preciso aguardar. Quantos anos tem sua filha, Vanessa? 9. Desculpa. Ela está com 9 meses e meio. Tá bom. Oi, Vanessa. Pode sim esperar, até porque a vacina da febre amarela, por ser uma vacina com vírus vivo atenuado, enfraquecido, o ideal é que a criança não tenha nenhum quadro viral associado para melhor eficácia da vacina, tá bom? Então você pode, como o Clenil realmente tem um corticoide, é inalatório, a absorção é menor, foi um uso curto, não contraindica a vacinação, tá bom? Obrigada, Vanessa, pela sua pergunta, pela participação. Doutora, isso é interessante de falar, porque nessa ânsia de vacinar, né, e a gente passou por períodos aí de senha, né, hoje acho que melhorou um pouco, mas a gente passou por períodos que as pessoas dormiam em fila para conseguir senha, para tomar a vacina. Às vezes nem era o melhor dia para tomar aquela vacina. Também isso tem que ser levado em consideração, especialmente nas crianças, né? Exatamente. Na verdade, as vacinas atenuadas pelo mecanismo de ação, que é diferente das vacinas inativadas, o recomendado é que a criança, ou qualquer pessoa, na verdade, ela esteja bem, sem nenhum processo infeccioso ou viral bacteriano associado.
Para as vacinas inativadas, como existe um mecanismo de ação dessa vacina é diferente, não existe essa contraindicação. Mas eu sempre falo que precisa da orientação do médico, porque vacinar a criança que está em um quadro infeccioso e inflamatório leva uma dúvida para o médico. Será que ele está com febre por uma evolução do quadro ou será que foi por uma reação à vacina? Então, às vezes acaba tendo essa confusão. Não que ela seja contraindicada nas vacinas inativadas. Nas vacinas atenuadas, sim, o ideal é esperar. A Maria, da Praia Grande, litoral aqui de São Paulo. A neta dela tem 1 ano, ela te faz a pergunta. A neta dela de 1 ano tem bronquiolite. Ela quer saber se essa bronquiolite pode ter sido causada por um cachorro que a neta tem, com bastante pelo, acho que convive junto. A bronquiolite, por definição, ela é causada por um vírus. Então, não tem a ver com o pelo do cachorro. Tá? Que seria um outro fator predisponente de um quadro respiratório. O que precisa fazer, na verdade, para todo mundo que tem um animal, é muito importante o contato da criança com os animais. Hoje em dia temos até estudos que mostram efeitos benéficos das crianças alérgicas terem um animal. Então, é sempre pesar ali o risco e o benefício. Hoje a gente sabe que o benefício é maior. Mas o que é importante? A gente tomar alguns cuidados. Então, higienizar o pelo desse cachorro regularmente, aquelas raças que soltam mais pelo, escová-los diariamente, evitar que esse cachorro tenha acesso à cama que a criança dorme, porque como a gente já conversou anteriormente, a criança acaba ficando muito tempo no quarto, na cama. Então, são medidas que já fazem toda a diferença. Perfeito. Dicas básicas para todo mundo que tem um cachorro e uma criança em casa, porque as crianças são mais suscetíveis, sim, né, doutora? Quais são as crises respiratórias mais comuns na infância, doutora? O que você levantaria para a gente? Em disparado, resfriado. Né? Então, as crianças sempre estão aí resfriadinhas, um pouquinho de tosse, nariz escorrendo. Aí, num segundo momento, a gripe, que é diferente, né? A gripe, o resfriado. A tosse, às vezes, pode não ter o sintoma do resfriado, mas a tosse também é algo que, às vezes, vem e incomoda bastante, aquela criança que tosse bastante. E os desconfortos respiratórios que a gente já falou, como a bronquiolite, a asma. Perfeito. Rinite alérgica também. E sinusite? Sinusite também. Também. Para completar, né? As ites. A gente vai falar sobre elas também, mas vamos começar pela gripe e pelo resfriado. Como é que diferencia gripe e resfriado, doutora? Então, é mais pela sintomatologia. Então, os resfriados, até chamados como resfriados comuns, são sintomas como pode ter febre, mas é uma febre mais baixa, uma coriza, que não compromete o estado geral. Então, é a criança que tem a febre, mas na hora da febre a criança fica mais quietinha, deu antitérmico, ela está lá, na ativa, está bem. A gripe não, a gripe tem uma exacerbação da sintomatologia. Então, a febre geralmente é mais alta, muita dor no corpo, dor retroauricular, aquela que não consegue nem mexer o olho, às vezes dói, tem um pouquinho de fotofobia, não consegue mexer, ou seja, vai interferir nas atividades, na rotina de vida daquela pessoa. Né? Então, essa pessoa vai precisar faltar ao trabalho, não vai conseguir ir para a escola. Então, aí seria a principal diferença entre a gripe e o resfriado. Tem que respeitar esse momento? Você falou do descanso na bronquiolite, não é diferente quando você tem uma gripe, né? Respeitar esse momento. Respeitar então, a criança precisa desse descanso. Exatamente. Obviamente que a criança está ali quietinha, está mais hipoativa, que eu chamo. É diferente da criança que está lá prostrada, largada.
Não, ela tá mais quietinha, mas você vê que ela tá bem, tá bebendo água, tá fazendo xixi, não vai comer mesmo, isso é esperado. A criança perde peso, mas depois ela recupera super bem. Então, um dos primeiros sinais de que a criança está em fase de melhora é que ela volta a comer. Ah, legal. E aí ela recupera. Então eu falo, fica tranquila, não vai, porque isso é outra coisa que desespera muito as mães, né? Ah, ele não quer comer. Principalmente se já tá mais magrinho, né? Exatamente, aí o desespero é maior ainda. Mas depois que ela melhorar, a primeira coisa que ela recupera é o apetite. E aí ela recupera tudo aquilo que ela perdeu ou deixou de ganhar nesse período. Perfeito. Isso tanto para bebês mesmo ou para crianças maiorzinhas. Exatamente. Né? Até os adultos, né? Até os passam adultos. por esse momento. Você falou de gripe e resfriado. Resfriado parece que é mais simples, o quadro vai um pouquinho mais rápido embora, né? Precisa passar com o pediatra na gripe ou uma mãe já de segunda viagem consegue dar conta disso também sozinha? Geralmente existem alguns sinais de alerta, né? A maioria das infecções da infância, 95%, são virais. E elas têm mais ou menos o mesmo padrão. Você cuida dos sintomas, né? Exatamente. Como não tem um tratamento específico, um antiviral específico para os quadros virais de um modo geral, o tratamento é repouso, hidratação, fluidificação das vias aéreas e alimentação do modo que a criança aceitar melhor sem forçar. Então, é muito importante que essa mãe deixe a criança, respeite esse tempo dela. E água. E bastante água. Tá. Bastante Falou da água. hidratação como algo realmente importante. Importantíssimo. E a gente entendeu. Então, precisa realmente, mesmo que a criança não queira comer bem, ela precisa tomar bastante água. Exatamente. E aí, falando um pouquinho dos sinais de alerta. Legal. A febre, quando é um processo viral, e sendo a maioria, então não há necessidade de todo o processo viral, ou todo o quadro febril, a mãe se desesperar. Então, o que a gente faz? Geralmente, os quadros virais, eles têm uma evolução de 72 horas. 3 dias de febre. Então, é aquele, de um modo geral, a criança que está com o nariz escorrendo ou está com diarreia, que a criança é ou aqui em cima ou embaixo. Uhum. São os dois... Preocupam as mães. Exatamente. Ou é resfriado ou é diarreia e vômito. Então, a criança está com febre, mas você medicou com antitérmico prescrito pelo seu pediatra na dose adequada, que isso é importante, porque às vezes... tá em subdose, então tá na dose adequada. Também é importante verificar que cada criança, na verdade, cada indivíduo responde de uma forma a um medicamento. Então, tem uma criança que responde melhor ao medicamento A, tem outra que vai responder melhor ao medicamento B. Uhum. O ideal é usar sempre o medicamento que é melhor para aquela criança, para a gente não precisar ficar usando muito medicamento de outro medicamento. Uhum. Então, deu um medicamento, a febre abaixou, o estado geral da criança tá bom, dá para observar. Agora, independente do quanto essa febre subiu, febre é considerada acima de 37,8, pode estar com 37,9, você deu o medicamento, a febre abaixou, deu um banho e essa criança não está bem, é um sinal de alerta. Então, não dá para ficar esperando em casa observando. Essa criança precisa de avaliação médica imediatamente. Então, o que eu costumo falar não é nem tanto a temperatura em si, mas como essa criança fica entre os picos febris. Ela fica bem? Então, a gente consegue observar aí por 72 horas. Por quê? Considerando a epidemiologia, que a maioria dos casos são virais, a criança está bem, a mãe, de um modo geral, é orientada, e aí a gente consegue orientar alguns sinais de alerta, por exemplo, a secreção esverdeada, o desconforto para respirar, diminuição do xixi. Então, não tem nenhum sinal de alerta, a gente consegue ir acompanhando. Agora, não. Qualquer sinal de alerta é sinal de avaliação médica imediata. Perfeito.
Vamos falar de rinite e sinusite? Quem tem rinite é algo crônico, está com rinite? Tem? Tem. A rinite alérgica, na verdade, existe... Vários tipos de rinite. Exatamente. Existem os fatores desencadeantes. Cada um vai ter um fator desencadeante para a sua rinite alérgica, mas é um processo alérgico que tem esses fatores desencadeantes e você pode ter uma rinite controlada. Legal. Né? Então, de repente, uma pessoa que é muito sensível aos poluentes ou então a determinado tipo de clima vai viajar, fica ótima. Não é que ela curou, mas ela está controlada porque ela não tem aquele fator predisponente para desencadear um processo agudo. Então, a rinite alérgica, uma vez com rinite, sempre com rinite, mas existem as formas de controle. Como a gente conversou, o controle ambiental também serve muito bem para a rinite alérgica. O controle ambiental e a lavagem nasal, super importante. E sinusite? O que é sinusite? A sinusite é a inflamação dos seios da face. Então, uma coisa que é importante falar, a criança, o bebezinho, ele não tem seio da face ainda formado. Então, esse bebezinho não tem sinusite, né? Então, para ter a sinusite, ela precisa ter todos esses seios da face formados e a sinusite nada mais é do que um processo inflamatório, igual aconteceu lá no brônquio, que a gente conversou, e aí começa a ter acúmulo de secreção e dificuldade de drenagem dessa secreção. Né? Então, vai drenando bem pouquinho, então fica com aquela sensação de dor em peso, no rosto, dor de cabeça, aquela secreção que fica gotejando, tem gotejamento posterior, que é a secreção que escorre de todo os sinos, né, que são os seios da face, e geralmente são secreções espessas e esverdeadas. Para encerrar, doutora, a gente tem 2 minutinhos. Criança que tosse muito, significa o quê? Várias coisas. A tosse é uma manifestação de N problemas. A principal delas são quadros virais, principalmente nas crianças abaixo de 2 anos que estão em escolinhas, em berçários. Então, existe uma suscetibilidade aí, a chance, eles estão muito mais suscetíveis por ser um ambiente que tem muitas crianças. Claro. Então, às vezes, a mãe fala, mas essa tosse nunca passa. Na verdade, são infecções reentrantes. Né? Então, ele teve um processo agudo, infeccioso, se manifestou por tosse, melhorou um pouquinho, volta para a escolinha, pega outro tipo de vírus e aí dá aquela sensação de que a tosse não melhora nunca. Sempre lembrar que a tosse é um fator, um mecanismo de defesa super importante para o organismo, mas realmente quando é uma tosse que atrapalha essa criança, é muito sintomática, essa criança não dorme bem, começa a ter repercussão, aí sim precisa de uma avaliação detalhada para identificar qual o real motivo dessa tosse, porque a tosse em si pode ser manifestação de problema respiratório, infeccioso, cardíaco, né? A insuficiência cardíaca congestiva tem a tosse também como um sinal, então é muito importante a avaliação médica. Doutora, adorei te receber aqui hoje, está convidada a voltar ao programa. Foi um bate-papo bastante esclarecedor. Vou deixar o contato aqui da doutora, é www.casacrescer.com. casacrescer.com é o site que a doutora disponibiliza. Lá tem outras informações, entre você também. Doutora, obrigada por ter vindo. Volte sempre. Bom fim de tarde. Obrigada a você. Tchau, tchau. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Tchau.